Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor. Toda a Igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Olá a todos e todas do canal da SEBS, sou o Padre Ivaldir e estou aqui para refletir com vocês nesse primeiro domingo do mês de julho, a solenidade de São Pedro e São Paulo. Sou pároco da paróquia Jesus Bom Pastor de Paissandu, na Arquidiocese de Maringá. Não estou sozinho, comigo aqui está o Ilho nas câmeras, o Claudemir no violão e a Natália e a Val para cantar e alegrar nosso coração nesta celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Convido você a preparar o seu coração por meio do canto para ouvirmos as leituras. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor, sua voz calou o meu coração. Leitura do livro dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e calça tuas sandálias." Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo." Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e tudo o que o povo judeu esperava." Palavra do Senhor. Graças a Deus.
De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir minha igreja,
e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, neste domingo solene de São Pedro e São Paulo, duas figuras muito importantes do início da nossa igreja, aliás, fundamentais, não é? Pedro, aquele que Jesus escolheu como líder do grupo dos apóstolos, dos discípulos. Segundo a tradição, Pedro morreu em Roma, seu túmulo está lá, na Basílica de São Pedro, onde o Papa vive hoje. Também, segundo a tradição, Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo. Pedro e Paulo foram mortos, são mártires da igreja. E Pedro, por não achar digno morrer como o seu mestre, pediu então que fosse crucificado de cabeça para baixo. Já São Paulo foi decapitado, segundo os historiadores, no período do Império de Nero, aproximadamente no ano 60, 64, depois de Cristo. Estas duas colunas da igreja são lembradas já há esses 2000 anos, né? Sempre recordada, lembrada a nós daquilo que eles fizeram, da sua importância, do seu testemunho para a nossa igreja. Nas leituras, tanto dos Atos dos Apóstolos, quanto da carta de São Paulo a Timóteo, a gente já escuta um pouquinho da vida deles já no seu final. Provavelmente os dois já estavam anciãos, mas demonstrando algo muito bonito da sua fé, o testemunho de cada um, né? Pedro, aquele que cuidou, que recebeu de Jesus esta missão de cuidar da igreja, de cuidar dos apóstolos, de ser aquele que manteria firme a comunhão e não deixaria dispersar o seu povo. Já Paulo, grande comunicador, homem inteligente, que sabia falar várias línguas, fundou muitas comunidades, nas quais nós temos diversas cartas no Novo Testamento em que Paulo escreveu a estas comunidades, né?
ajudando, incentivando, motivando e também corrigindo erros pastorais. Portanto, São Paulo é para nós, no início da igreja, o grande missionário. A pergunta para nós, talvez, neste final de semana, seria essa: que ensinamentos ou que mensagem estas leituras deixam para nós no testemunho de Pedro e de Paulo? Pensei duas coisas que a gente pode guardar no coração. A primeira é esta: para que o reino de Deus avance e continue a crescer entre nós, é preciso da nossa parte, como nos ensina São Paulo, a organização e lideranças comprometidas, alegres, motivadoras, que saibam trabalhar em conjunto, que saibam partilhar e tomar decisões juntas, assim como nos alerta o Papa Francisco, que quer e deseja uma igreja sinodal, uma igreja que caminha juntos. E um outro testemunho também que pode servir para nós, para aqueles que lidam com as comunidades eclesiais de base das nossas paróquias, é que São Paulo também nos deixa um precioso exemplo de abertura da igreja. Quando os discípulos queriam fechar a igreja, São Paulo vem com uma outra ideia e diz: não, precisamos acolher aqueles que vêm do paganismo, acolher aqueles irmãos que não vieram do judaísmo. E com isso Paulo consegue fazer Pedro também compreender esta importância e essa dinâmica do reino de Deus, que não é uma dinâmica que se fecha, mas que se abre, né? E assim também, como igreja, como comunidade de fé, nós devemos dialogar com o mundo, com a sociedade. Não ter medo, não nos fechar, mas acreditar nesta presença do Espírito que sopra em nossas vidas, que sopra em nossa igreja, que sopra no mundo, e Deus está presente em todos os lugares. Portanto, não tenhamos medo, não nos fechemos, não demos marcha ré, como alguns às vezes pretendem na igreja, não é? Não, olhar para frente e acreditar com confiança de que Deus não nos abandona e que seu Espírito sempre está pronto a nos motivar e encontrar saídas, caminhos para a nossa vida. Desejo que você, meu irmão, e a sua comunidade viva com alegria esta solenidade de São Pedro e São Paulo. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe você, sua comunidade e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia, aleluia, tu és Pedro, aleluia, 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 tu és Pedro, aleluia. És a rocha viva, Cristo te escolheu. Quando Simão Pedro disse eu te darei do meu reino a chave, eis a minha igreja, sobre esta pedra edificarei. Aleluia, aleluia, tu és Pedro,